Muito bem, são 8h06 em Campos. Nós voltamos com o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você pode conferir esse programa em podcast, hein? Não esquece. Em todos os aplicativos, inclusive no Amazon Music. E também, logo mais, 17 horas, tem reprise na Plena TV. De volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Eu volto com você, Arnaldo, essa pergunta do... Você conferiu aí no Face ou eu posso repeti-la aqui? Pode repetir, por favor. Tá aqui, o Mário Otávio, como eu já disse, é empresário do setor imobiliário, né? E ele diz aqui, ó, quanto ao IPTU, precisava cobrar retroativo? Não seria melhor regularizar e cobrar a partir do próximo ano? Foi feita uma georreferência, para quem não sabe, sobre essa questão da taxa extra aí do IPTU, né? Com a utilização de drone, aquela coisa toda, e constatou-se isso em 2014, né, para 2015, e constatou-se em 45 mil imóveis irregularidades no tamanho das obras. Alguns tamanhos, outros que eram terreno e de repente virou casa, e essas pessoas não informaram a prefeitura a alteração, o aumento, né, a casa que fizeram, o imóvel que fizeram. E aí a prefeitura, então, né, mediante essas imagens, aplicou aí a cobrança do IPTU nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e agora 2021. São 6 anos de IPTU, que aí vem com menos esse 2021, né? Ou esse 2021 também está com juro, com mora e com, né, todos os tributos incluídos ali, o que chega a um valor muito alto para determinados imóveis. E aí a pergunta do Mário Otávio é justamente isso, se não dava para cobrar a partir do ano que vem. Como é que é essa situação? Eu concordo plenamente com a observação feita aí pelo Mário Otávio, meu amigo aí, presidente do CRES RJ, corretores de imóveis. Eu acho que a consideração dele é muito pertinente. Nós não somos contra a prefeitura realmente receber uma taxa que é devida, realmente. Uma pessoa que faz a construção de sua casa e ela não regulariza, ela tem que se adequar e pagar. Mais uma vez, eu só ressalto que é o momento que a gente está vivendo, entendeu? Cláudio e Arnaldo e todos os ouvintes da Folha FM. Será que é o momento de você apertar ainda mais quem já está sofrendo? Vou pegar um exemplo prático aqui. Você tem uma pessoa que faleceu de Covid nesse período, nos últimos meses, deixou seu imóvel, então está indo para inventário, e aí deixou às vezes um imóvel com esse débito para os filhos, uma família às vezes que pode estar passando algum aperto, além de ter perdido o provedor da casa. Como que ela vai conseguir estar saldando uma dívida retroativa a 5 anos, num momento de dificuldade como a gente vem enfrentando, onde a gente viu já da crise, como eu falei, da crise financeira da última década? Muitos engenheiros hoje aí, pessoas formadas, capacitadas, estão trabalhando de Uber, estão pegando qualquer coisa para poder botar comida dentro de casa, e vem uma cobrança às vezes extemporânea. Como que essa pessoa ela vai perder o imóvel? Entendeu? Eu estou aqui lendo, até abri aqui, o que eu entendi que a prefeitura fez nesse momento. Ela, como lançou o Refis, ela lança essa cobrança, porque ela sabe que todo mundo vai aproveitar o Refis para tentar saldar sua dívida, e vai procurar de forma rápida, um número grande de pessoas aí, foi colocado acho que 45 mil inscrições, então todo mundo procura para se cadastrar no Refis. A partir do momento que a pessoa se recadastra no Refis, sem discutir se aquilo realmente é devido ou não, se a obra ela poderia ser cobrada por 5 anos ou por 1 ano ou 2, a partir do momento que ela aceita, ela faz o Refis, ela assume a culpa, ela assume a dívida. Entendeu? E depois é mais difícil para reverter esse quadro. Eu acho que o importante, acho que sim, se existe regularidade, que todo mundo tenha tempo hábil para
se recadastrar, regularizar, mas uma pergunta que vou deixar aqui, a resposta já é de vocês e de todo ouvinte. A prefeitura ela tem condição nesse momento de atender toda a população que está nesses 45 imóveis? Ela tem recurso humano para isso? Ela tem gente que, com tempo para poder pegar e destrinchar e abrir processo administrativo de cada item por item disso daí, de averiguar? Tem na Secretaria de Obra? Ela vai conseguir fazer? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ou isso daí realmente é só para forçar todo mundo aí para o refis? É uma questão que tem que ser discutida. Por que não deixar isso, como o Mário Otávio passa a cobrar isso realmente a partir de 2022, todo mundo se regulariza? O momento é muito ruim. E tem uma coisa que muita gente não sabe. Eu fui ter essa informação na semana passada e vou estar passando isso aqui para vocês agora. Projeto de Lei 105/2021. Recebi isso dos vereadores na semana passada. Processo número 1499/2021. Regulamenta em âmbito municipal o procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados no termo do artigo 1275, item 3. Eu vou ler para vocês aqui só o início, mas posso depois estar enviando para vocês, mas isso é um assunto muito importante ser discutido. Os imóveis urbanos abandonados pelos proprietários com a intenção de não mais conservar o seu patrimônio e que não se encontra na posse de outrem, será arrecadado pelo município, como bem vago, passando a integrar o patrimônio municipal. Consideração abandonados para fins em encampação e arrecadação os imóveis que se encontrarem nas seguintes circunstâncias. Primeiro, em estado de abandono. Segundo, quando o proprietário não mais indicar âmbito de conservá-lo como patrimônio, não estiver na posse de terceiro, ausente do uso de posse, esteja o proprietário inadimplente com pagamento de impostos prediais. Esse é o item 4. Presume-se-á, estou sem óculos aqui, vou aumentar um pouco a letra, de modo absoluto a intenção de o proprietário não mais conservar o imóvel em seu patrimônio quando cessados aos atos de posse, deixando de fazer os ônus fiscais, mediante o não cumprimento de prestação pecuniária compulsória correspondente a um dos tributos imobiliários que tem o imóvel como elemento material na hipótese do fato gerador. Tem aqui, eu posso passar para vocês tudo que vem, mas você vê que a parte tributária, nesse momento, a partir do momento que a prefeitura ela coloca isso em lei, que o não cumprimento das obrigações dos proprietários de imóveis, que isso daí pode gerar a prefeitura a tomar esses imóveis, junto com uma taxa dessa que vem nesse momento, cobrando os últimos 5 anos, num momento de dificuldade financeira, a gente tem que presumir que isso vai gerar um problema grande para muita gente na cidade. Acho que vocês têm que estar conversando, devem estar concordando. Não sei se vocês sabiam já desse fato do que aconteceu, sobre essa questão dessa lei que toma os imóveis dos inadimplentes, mas se você juntar uma coisa com a outra nesse momento, você vai ver o problema que a gente vai ter, principalmente quando você relaciona 45 mil imóveis inadimplentes. Eu acho que a gente teria que realmente criar uma maneira aí, sugerir isso ao prefeito, que tenha uma sensibilidade nesse momento, converse com seus pares, que toda a população realmente busque mais informação sobre isso que está acontecendo, converse com seus vereadores, independente do lado do vereador da base, porque ele aprovou isso aqui, isso foi colocado e foi aprovado. Então, lá na frente, muita gente pode estar sofrendo um impacto, às vezes de anos ou décadas de luta para adquirir alguma coisa, está perdendo pela fragilidade do momento que a gente está enfrentando, entendeu, Cláudio e Arnaldo? Alfredo, essa questão do IPTU, o vereador Abdo Neme, na tribuna da Câmara, ele chegou a falar, falei sobre isso na sexta-feira com o Nogueira e com a Luísa, né? Ele chegou a falar na tribuna da Câmara em criar um grande grupo de advogados que possa atender a população, destacando sobretudo um ponto que você falou, essas famílias que perderam pessoas para a Covid, estão nessa questão de inventário, às vezes é só esse imóvel da família e está nessa tendência com dificuldades financeiras também. E aí o Abdo sugeriu, né, de se criar uma grande banca, convidando, melhor dizendo, a OAB, a Faculdade de Direito, o Uniflu,
convidando esse pessoal para integrar uma grande banca para auxiliar a população. Qual o papel da CDL, da SIC, do setor produtivo nesse processo em relação ao IPTU? O Código Tributário, é claro, impacta diretamente a classe comercial. O IPTU afeta toda a população, que também é quem convive, quem gasta no comércio, né? Então afeta também diretamente o comércio, mas não é tão ligado ao comércio quanto ao Código Tributário. Qual a participação do setor produtivo nessa pauta específica do IPTU? O Arnaldo, a classe produtiva, como toda a população, é impactada com isso. Isso não é um assunto como o Código Tributário, mas a gente paga a conta do mesmo jeito. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira à noite, onde nós fizemos coletivo de imprensa. A Folha da Manhã estava presente na reunião, conversamos com vários meios de comunicação naquele momento, e as entidades também estavam ali representadas, convidamos todos os vereadores do município, tivemos a presença de alguns, e nós realmente discutimos, vamos voltar a discutir a partir de hoje, porque chegou a sexta-feira, o fim de semana, acaba dispersando, mas nós vamos voltar a discutir quais vão ser os caminhos legais que nós vamos estar tomando, e as entidades realmente assumiram o compromisso de questionar isso, ou pelo menos de tentar marcar uma reunião aí com a prefeitura para que a gente tente pelo menos pedir uma trégua, que isso realmente volte a ser discutido no ano que vem. A gente tem que pelo menos tentar passar esse período, como vocês mesmo falaram agora há pouco. A gente sabe se a gente vai ter a terceira, a quarta, a quinta onda de Covid, se daqui a pouco está tendo que ter outras restrições pelo que vem acontecendo no mundo, e sabendo que principalmente o brasileiro, ele não é obediente. Se a gente vê países da Europa que seguem, ou nos Estados Unidos, pessoas que realmente seguem as regras e acabam tendo complicações e problemas, será que o brasileiro, que é indisciplinado, que não adianta a gente botar a culpa em A, B ou C, acho que cada um tem que olhar e falar assim, eu faço a minha parte, principalmente com relação ao Covid. Será que todo mundo realmente faz? Então, será que ali na frente a gente, daqui a 1 ou 2 meses, não está passando por uma complicação? Será que é hora de apertar ainda mais, estrangular quem realmente já está asfixiado? Entendeu? Essa é a linha que a gente vem buscando de diálogo, e principalmente se o município tivesse, como a gente falou, com muita dificuldade financeira, que não é o momento que a gente vem observando, ele vem cada vez crescendo mais sua participação em royalties, então ele não precisa, nesse momento, acabar de apertar realmente quem já está prejudicado. Na Folha da Manhã de sábado, né, desse fim de semana, tem até aqui essa colocação. Vladimir critica a oposição, ele fez críticas em um vídeo aos vereadores de oposição e, entre aspas, aqui, pessoas ligadas a entidades. Claro que o prefeito não vai querer comprar briga, né, com as entidades representativas, mas aí ele vai indiretamente e critica pessoas ligadas às entidades. Esse espírito de briga ou de embate é salutar, né? Tem que ter posições marcadas, mas quando ele cita pessoas ligadas ao vereador, o que se entende dessa colocação do prefeito? Arnaldo, eu acho que o prefeito, eu quando fiz parte do governo, a gente às vezes a gente acaba tendo uma visão, às vezes, que tem pessoas que podem ter uma posição contrária, mas não quer dizer que aquela pessoa é oposição. Eu posso falar com você por mim, eu não sou oposição ao governo, embora tenha feito parte de um governo anterior, eu sou empresário hoje, estou tocando minha vida, como a grande parte que faz parte das instituições. Eu não tenho visto dentro das instituições ninguém que faça uso de entidade para fazer política contrária ao governo, muito pelo contrário. Se fosse para fazer uso político, para a gente estar usando as entidades para discutir, primeiro que grande parte não ia aderir, porque a grande parte do empresariado ele não quer estar fazendo parte de movimento político, está todo mundo realmente buscando sobreviver com seus negócios. E se fosse para questionar, teria inúmeras coisas para ser questionado de um governo, como foi apresentado há pouco tempo aí a questão de uma empresa de fora vindo de Duque de Caxias para iluminação, N coisas. Isso daí não cabe discussão por parte de entidade. A gente realmente está discutindo aquilo que nos compete, entendeu? Está discutindo a questão do Código Tributário que impacta a vida de todos. Estamos discutindo a questão dessa parte aí do IPTU. Não tem ninguém usando, mas se ele realmente tiver certeza que tem alguma pessoa, ele pode falar. Ele é um prefeito da cidade. Ele hoje, como eu falei,
eu não votei no prefeito. Não quer dizer que não possa votar na próxima eleição se ele fizer um bom mandato, mas hoje ele é o nosso prefeito, de todos que moram no município de Campos, e eu tenho respeito por ele. Tive a oportunidade de conversar com ele por algumas vezes, e sempre foram conversas sadias, entendeu? Acredito que ele vem buscando fazer o melhor para a cidade, pode estar sendo em alguns momentos mal orientado, e como eu fiz parte de governo, a gente sabe que em alguns momentos quem está no poder, ele só erra quem faz, a gente sabe disso, mas a gente procura sempre trabalhar para acertar. Em algum momento você pode errar, às vezes pela falta de comunicação, e a política principalmente me ensinou muito que às vezes tem um ponto que às vezes vale a pena você recuar e articular e conversar e fazer aquilo que é bom para o coletivo. E eu acredito que o Vladimir pode estar indo também para esse caminho. Por várias vezes que a gente teve nessa questão do Código Tributário alguns embates entre as entidades e o governo, mas ele também em alguns momentos sinalizou o diálogo. Eu vejo que ele tem essa sensibilidade, ele vem buscando realmente querer retomar as atividades, só que às vezes pode estar fazendo algumas avaliações equivocadas, principalmente desse momento de crise, que é o que a gente vem sempre falando com ele. A gente vem passando por um momento de crise e a gente precisa de um fôlego, entendeu? Alfredo, você fez parte, como você disse, do governo Rafael, a gente vai falar sobre isso hoje ainda, né? Mas serve até para base dessa pergunta que eu vou lhe fazer, mas não como responsável ou corresponsável, é só a título de opinião. Porque, na verdade, esse IPTU, e eu também aí, né, me isento de qualquer essa história de lado A ou B. O que vale é a informação. Segundo informação, esse levantamento foi feito pelo ano 2014, 2015, aprovado e para cobrança a partir do ano de 2016. Você saberia dizer, e na sua opinião, o que houve que Rafael não fez essa cobrança? Ele fez certo em não fazê-la? O Arnaldo, naquele período, para falar a verdade com você, eu não sabia disso, porque eu acho que quando você faz parte do governo, cada um tem a sua pasta e você sai para cumprir sua missão. Essa parte de assunto tributário, fazendário, eu nunca tive. Fui saber disso, na verdade, agora. E pelo que eu observava, o governo de Rafael, por mais dificuldade financeira que ele tenha passado, tenha feito, teve que enxugar muita coisa, eu acho que ele pesou muito a situação financeira realmente da população. Ele sabia que naquele momento, mesmo ele abrindo mão, assim, tendo um desgaste político que ele teve, por não conseguir realizar muita coisa, pela falta realmente de arrecadação, que ele só teve um ano, se eu não me engano, dos 4 anos, ele só teve um, que ele teve uma folga no caixa. Foi, se eu não me engano, no segundo ano. Eu acredito que o Rafael, ele pesou muito não colocar, e olha que no momento que não existia pandemia, ele foi pegar a pandemia no último ano de governo dele, mas eu acho que ele realmente pesou a consequência do que ia acontecer se ele realmente tivesse que executar a população numa parte tributária aí. Eu acho que ele teve essa sensibilidade. O Nogueira fez essa pergunta aí, o Alfredo, citou 2016. Vale lembrar que em 2016 o governo ainda era de Rosinha, então deveria ter começado na gestão Rosinha. Rafael vence a eleição e assume em 2017. Então, assim, houve realmente... Porque há uma questão também, o município não pode abrir mão de tributos, né? Você que já teve em governo, né, como secretário, você sabe, pelo Tribunal de Contas, inclusive, o município não pode abrir mão dos tributos. Eu acho que a grande discussão, e eu queria ouvir sua opinião, tem até o comentário aqui do Luiz Carlos Chicre, falando sobre isso. O mais sensato seria notificar esses 45 mil proprietários da irregularidade e a partir de 2022 fazer a cobrança, né? Porque os proprietários não seriam pegos de surpresa e se organizariam para o pagamento. O refis servirá agora se regularizar o que ficou para trás por conta da crise econômica mais a pandemia. Será que a grande discussão do setor produtivo agora com a prefeitura não seria nesse ponto específico de empurrar essa cobrança? Bom, como eu falei no início, logo na pergunta do Mário Otávio, eu acho que essa discussão poderia ser colocada a partir do ano de 2022, entendeu?
regularizar e que todo mundo passe a pagar a partir do ano de 2022. Eu não sei se realmente cobrar esses últimos 5 anos não vai gerar um problema ainda maior do que a gente já está enfrentando, porque eu tive vendo... Primeiro que tem coisas que eu tive conversando com pessoas semana passada. Fredo, eu moro na mesma casa desde 93, e esse exemplo é dado pelo presidente da CDL, Zé Francisco. Eu moro na mesma casa desde 1993, não tem nenhuma alteração. Ele falou que recebeu uma taxa lá de 13 mil reais. 13 mil reais. Vou dar um exemplo agora de outro colega nosso, conhecido de vocês, nosso amigo, Edivar Júnior. Ele recebeu uma taxa de mais de 100 mil reais, cobrando lá pela loja dele, que sofreu incêndio. Ele falou: Fredo, não aumentei 1 metro de telhado, não teve nada. O imposto eu já pagava, por que está tendo uma cobrança maior agora, em cima de... E no caso retroativo, dos últimos 5 anos, se eu simplesmente sofri um incêndio, a gente perdeu muita coisa, nós reformamos, fizemos uma loja nova, mas por que eu tenho que pagar aumento em cima de IPTU se é a área mesmo? Então, eu estou te dando 2 exemplos, nós estamos falando de 45 mil pessoas que estão sofrendo. Será que vale nesse momento? Como você falou, Arnaldo, o Tribunal de Contas, ele fala que a gente não pode abrir mão de arrecadação, mas aquela arrecadação também até aquele momento não existia ali, desse acréscimo. Poderia vir sendo discutido nesse período como fazer. Eu só acho um pouco covarde nesse momento que a gente está vivendo, realmente cobrar os 5 anos para trás. Regulariza para frente. Você falou, poderia estar sendo cobrado desde 2016. Acredito que a prefeita, a mãe do atual prefeito, a Rosinha, ela pesou a parte política naquele ano, e eles vinham para mais uma eleição, ela não ia colocar um tributo desse que realmente ia ser um tiro no pé, independente do resultado que aconteceu, mas a gente sabe que ano de eleição ninguém toma essas medidas, entendeu? E como também falei, eu não conhecia o tema enquanto estive dentro do governo, fui saber disso agora. Tem essa questão, a gente está falando do momento, né, por causa da pandemia. O prefeito também ele gosta de destacar um ponto: não pode penalizar quem está em dia, quem cumpre com as suas obrigações, e deixar de cobrar a quem não regularizou a sua situação. E isso parece ser justo, porque você não pode cobrar o contribuinte que mantém suas obrigações em dia, né, tarifar ainda mais esse que mantém suas obrigações em dia, e deixar de cobrar em algum ponto. Agora, essa questão da pandemia, se esse é realmente o período ou não, é uma discussão que eu acho que o setor produtivo deve muito insistir. Só que, como eu falei numa pergunta anterior, Fredo, houve essa proposta do árbitro de judicializar. Mas se judicializar, perde o refis, né? Se você entrar na justiça, não tem direito ao refis. Será que... como que a pessoa se prepara para um momento desse? Como que você acompanha essa movimentação? É melhor judicializar ou é melhor aderir ao refis e tentar pagar de uma vez? O Arnaldo, como eu também já cheguei a falar mais cedo, a partir do momento que você adere ao refis, você assume a dívida. E aí você não tem mais como voltar atrás. Eu acho que o ideal, eu sei que o tempo está muito curto, que o refis já começa na próxima semana, no próximo mês. O ideal era que a gente conseguisse sentar realmente com o governo, com o prefeito, e tentar sensibilizá-lo de alguma maneira sobre o momento que a gente está vivendo e ver qual é a possibilidade dessa discussão, ela começar a partir do ano de 2022, ver realmente o que o governo pode fazer, o que atenderia, a gente sentar realmente na mesa de negociação, como a gente fez no Código Tributário. A gente, em momento nenhum, fechou as portas, a gente conversou, só que entendeu que não cabia mais aumento. Eu acho que também a gente sabe que a prefeitura ela precisa arrecadar. Quem está irregular, ele tem que realmente pagar aquilo que deve. Quem tinha um terreno e construiu uma casa tem que pagar. A gente não é contra essa cobrança. A gente só realmente está discutindo um momento. Será que o momento é esse? O pior momento possível para grande parcela da população? Será que era o momento? Será que a população vai conseguir arcar com mais essa conta que vai chegar para pagar? Por isso, como mais uma vez, no momento que a prefeitura ainda tem um fôlego, que ela não precisa apertar ainda mais a população, será que é o momento? É uma coisa para ser discutida, entendeu? É uma coisa para ser colocada. Estamos aqui sendo contra que o governo faça o trabalho dele, não. Só que tem sensibilidade. Você está falando que é uma coisa que precisa ser discutida, uma coisa que precisa ser conversada. Vocês conversaram com o prefeito em relação ao Código Tributário, chegou a ter encontro direto com o prefeito.
E com relação a essa parte do IPTU, essa pauta do IPTU, é recente ainda, vocês não tiveram encontro com o prefeito, mas já tem alguma sinalização? Vocês estão tentando agenda? Como que está esse diálogo direto com o chefe do executivo? A gente provavelmente vai voltar a se reunir e vai sim propor uma conversa com o prefeito. Sempre que foi preciso, ele nos atendeu, entendeu? O prefeito sempre buscou ter uma relação próxima das entidades, de conversar, de ouvir. A gente entende o lado dele, daquilo que ele tem que fazer, porque ele é cobrado por um lado, como ele mesmo já colocou, pela questão do TAG, do Tribunal de Contas, e a gente defende a nossa sobrevivência como geradores de emprego, como empresários. Mas, como eu falei também, a gente teve reunião na quinta-feira e a gente não teve tempo ainda de voltar a conversar. Vamos procurar sim o prefeito, vamos tentar conversar depois com o presidente da Câmara, porque nós estamos abertos ao diálogo sempre, assim como eles também. Essa questão de cobrança do IPTU, é aquilo que você falou, quem está irregular tem que pagar, até porque nós que estamos regulares queremos, né? Também se for para ter isenção, tem que dar isenção para todo mundo, e aí fica difícil, não é fácil, né? É inviável isso. Agora, tem uma outra orientação, e é interessante se discutir também e colocar para o contribuinte, de que, no caso que você citou, né, os dois exemplos que você deu, o Zé Francisco e o Edivar Júnior, que não ampliaram em nada, não mexeram em nada nos seus imóveis. Há irregularidade na cobrança, então tem que contestar, procurar a prefeitura, a sede da Secretaria de Fazenda, e contestar. Tem muitos casos assim. Aliás, eu tenho informação, na semana passada mesmo, um sem número de pessoas procurou a prefeitura para contestar essa cobrança, o Alfredo. Não... Cláudio, aí vamos lá, vamos só fazer essa consideração. Faltando uma semana para começar o refis, a prefeitura ela tem condição física de tirar a dúvida, de ouvir são 45 mil notificações. A prefeitura ela vai ter tempo hábil realmente para tirar a dúvida, para reavaliar se a cobrança foi certa ou não, ou isso vai acabar todo mundo entrando no refis, ou grande parte, com medo de perder isso na frente, mas sem realmente ver se realmente aquele valor é devido. Essa questão a ser discutida, entendeu? Eu acho que caberia o governo, às vezes, ampliar um prazo para um recadastramento, entendeu? Porque, vamos colocar, você fez uma obra no ano passado lá, você cresceu uma garagem, um ambiente na sua casa, você tem as notas fiscais lá do cimento que você comprou, da parte de serralheria, você não teve tempo no ano passado de regularizar. Não que você não quisesse, às vezes você não teve nem condição financeira. A gente viu muita gente aí pegar o próprio recurso aí do auxílio emergencial, e até por ficar dentro de casa, acho que as pesquisas mostraram isso. O ramo que mais cresceu no comércio no ano passado foi tudo que foi referente a eletrodoméstico, construção civil. As pessoas arrumaram a casa porque precisava estar dentro de casa no ano passado, mas ela não regularizou. É justo você cobrar 5 anos dessa pessoa? Ou que você, pelo menos, dê um prazo, um tempo a ele e fala, pô, vem cá, cara, você fez essa construção no ano passado, vem cá, se regulariza, você vai pagar do ano passado para cá. A gente não pode punir todo mundo. Essa é a questão. E é um dinheiro que muita gente não vai ter para pagar realmente. Ou se tiver, ela vai ter que às vezes sacrificar, vender um carro, vai ter que se endividar para fazer aquilo, e você vai tirar esse dinheiro de circulação, de alguma maneira. Já são 8h35. Arnaldo, você vai ter que sair mais cedo hoje, né? Um pouco mais cedo. Pedir desculpa novamente que é Alfredo, aos ouvintes também, mas hoje eu vou saindo nesse bloco e vou acompanhando o bate-papo de vocês no último bloco aqui. Nogueira, a gente volta amanhã, um abraço para você. Alfredo, muito obrigado pela disponibilidade e até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas. Tá certo, amanhã... Eu agradeço o convite. Tá certo. Amanhã a gente vai estar aqui recebendo o Alessandro Molon, deputado líder da oposição, né, deputado federal, falando ao vivo aqui com a gente. Arnaldo, até amanhã então. Ô meu caro Alfredo, a gente segue, né, para o próximo bloco para fechar e fazer ainda uma avaliação da sua passagem aí no governo, de que lhe serviu essa experiência, né, até mesmo para colocar em prática aí o conhecimento do outro lado do balcão, né, você que é empresário, então a gente sabe muito bem como é que é essa história de balcão,
A gente quer entender como é que foi essa passagem sua pelo poder público no governo do Rafael Diniz. Você foi secretário de Limpeza Pública e também de Desenvolvimento. E tem ainda uma questão que a gente volta a falar sobre o IPT, sobre o Código Tributário, que é justamente a participação da Secretaria de Desenvolvimento nessa questão. São 8h37 agora em Campos. Vamos ao intervalo e a gente volta em instantes com o nosso querido Alfredo Diegues ao vivo aqui conosco no Folha no Ar. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.